Salve galera, início de mais um programa de Olho no Tour. Estou ao lado aqui do Marcelo Andrade, do Marcelo Boscoli, e o tema é a vitória do Mick Fanning, a participação dos brasileiros na etapa lá de J-Bay, a sexta do Tour 2016. Vou começar com o Boscoli. Mick Fanning em alta velocidade venceu pela quarta vez, ficando igual aí com o número de vitórias com o Kelly Slater na etapa de Jeffreys Bay. O Fanning comprovou que ele é o cara a ser batido lá. Nos últimos 4 campeonatos ele fez 4 finais. Então eu acho que se alguém quer descobrir uma fórmula de tirar boas notas em Jeffreys Bay, uma forma de surfar eficiente e que seja bem pontuada, é seguir o caminho do Fanning. 4 finais consecutivas é para poucos e ele está mostrando o caminho. Agora, Marcelo Andrade, rolou muita coisa nas mídias sociais em relação ao resultado dos brasileiros nas quartas de final, Gabriel Medina e Felipe Toledo. O julgamento foi realmente complicado? Cara, foi complicado muito mais do Medina, que foi muito pequena a diferença. Muita gente achou que ele teria o 4, conseguiria vencer. Outros acharam que o Julian Wilson não teve as notas que deveria ter. Mas, na minha opinião, olhando a bateria várias vezes, eu acho que o Medina realmente extrapolou numa onda, mas ficou sem a segunda nota. Essa é a minha opinião. Acho que o Julian Wilson fez a leitura certa das ondas que ele pegou. O tamanho das ondas eram relativamente dentro da média da bateria. E fica aquela coisa, né? 4 juízes deram a vitória para o Julian Wilson e 1 não deu. Não dá para dizer, cravar, eu tô certo. Marcelo tem outra opinião. Pro Marcelo, Medina venceu. Assim, fazendo um contraponto ao que o Marcelo falou, exatamente o que ele disse. Eu já estou mais de acordo com o que um dos juízes achou também, vitória do Medina. Achei que a onda do Medina foi bem superior, teria dado uma distância maior na primeira onda do Medina em relação à segunda onda do Julian Wilson. A última onda foi um 3,5, 4 realmente, mas é isso, baterias disputadas, da mesma forma que eu vou pensar uma coisa, o Marcelo vai pensar outra, dentro do próprio quadro de jurados da WSL, um pensou de uma forma um pouco diferente. O Toledo surfou muito bem, ele jogou com o Julian Wilson, com o Mick Fanning, com as armas que ele tem, tentou o jogo aéreo e por pouco não conseguiu. Teve uma onda que ele tirou 5 e pouco, se ele tivesse completado a última manobra, que ele conseguiu ficar em cima da prancha e por muito pouco o pé escapuliu, eu acho que ele podia ter virado. Então foi um campeonato bom para os brasileiros, onde eu acho que a brasileirada mostrou que uma onda difícil como o Jeffreys, a gente também está sabendo surfar muito bem. Marcelo Andrade, a gente estava até comentando um pouco antes sobre essa bateria do Mick Fanning e do Felipe Toledo, da forma como cada um faz o surf naquela onda. Eu acho o seguinte, o Mick Fanning, como o Marcelo falou no começo, ele tem uma leitura de Jeffreys Bay que, na minha opinião, é a melhor. Alguns caras também têm essa capacidade, como o Joe Paxson, Kelly Slater, mas o Joe Paxson e o Kelly Slater já não estão com o mesmo nível de surf que eles tinham há alguns anos atrás. Então o Fanning dos mais velhos é o cara que consegue ter essa leitura e exercer o surf de uma maneira muito precisa. Já o Filipinho, eu vi a linha dele assim, ele faz uma manobra muito boa, aí corre, outra manobra muito boa, corre. Não, o Fanning, ele vai linkando. Faz a primeira, já emenda na segunda, já emenda na terceira. E realmente isso faz a diferença. Você olha os dois e você vê que o Filipinho vai chegar lá um dia, mas não chegou ainda. Gabriel Medina foi o melhor backside, novamente vitória de um regular lá. Difícil um Goofy vencer, né? Só o Okilupo. E o Medina foi o melhor que surfa aí com o pé direito na frente. Eu acho que todos nós brasileiros podemos ficar super orgulhosos, aí, principalmente da turma de backside. Eu acho que tanto o Igor quanto o Medina mostraram um backside extremamente novo, diferente e eficiente naquele tipo de onda. O Igor está mais do que provado que quando a onda está um pouquinho maior, ele está batendo muito forte, vertical e jogando água. Na onda pequena, principalmente ali em Jeffreys, eu acho que já falta um pouquinho ainda para ele, E o Medina está surfando muito em qualquer condição de backside. Ele está fazendo uma linha diferente e super eficiente. Se tiver pequeno, ele vai partir para o aéreo, se tiver maior, ele vai partir para os tubos e para as rasgadas. Então eu acho que o Medina está surfando mais ou menos da mesma forma que o John e o Slater surfam em feed e chopo de backside. Ele está com grande chance de vencer qualquer etapa, até mesmo o Jeffreys de backside. Marcelo também falou da leitura de onda do Kelly Slater, do Joe Paxson, desses surfistas, e eu acho que chegou a hora, cara. Eu acho que a troca de guarda realmente aconteceu. O Kelly Slater me decepcionou nessa etapa. Eu vi, principalmente na derrota dele, ele surfando uma onda muito parecida com a piscina dele,
que ele devia estar mais do que treinado, era uma onda sem aquele tubo, mas veloz para frente. Eu vi ele rodando o braço, eu vi ele perdendo para o Josh Kerr nas rasgadas, coisa que eu jamais imaginei. Então acho que chegou a hora, o Matt Wilkinson está na liderança, mas a disputa do título, não só desse ano, como dos próximos anos aí, vai ser aquela que a gente já antevia há alguns anos. Acho que chegou a hora do John John e do Medina. E acho também que o Julian Wilson, na minha opinião, é o sucessor do Mick Fanning nessa leitura de Jeffreys Bay. Ele é um cara que linka bem as manobras, faz um bottom bem longo, as curvas muito bonitas, muito sincronizadas. Então acho que o Julian Wilson e o George Smith são os caras da geração que não são nem tão novos, mas mais nova, que são os caras que vão suceder esses antigos. Poxa, eu vou aproveitar que você começou a falar do ranking. Matt Wilkinson segue na liderança, mas agora com o John John colado nele. John John que passou o Medina agora em terceiro, mas também está ali a 5 mil, um pouco mais, um pouco menos ali, para chegar no Matt Wilkinson. A trajetória do Matt Wilkinson esse ano é quase que chega a ser engraçada, porque os campeonatos onde ele já havia conseguido alguma coisa, ele já tinha tirado terceiro no Brasil e terceiro na África do Sul, foram as etapas que ele se arrasou. O desempenho dele em Jeffreys Bay foi ridículo, vamos falar assim. Ele passou a bateria contra o Steven Sear, que foi das piores baterias que a gente podia imaginar. O sul-africano não surfou nada e mesmo assim o Matt Wilkinson quase perdeu. Depois ele perdeu para o Alejo e quando ele saiu d'água após a derrota do Alejo, eu vi no semblante dele que aquela confiança, eu acho que voou para longe. Então eu acho que ele deve estar extremamente preocupado, desconfortável, olhando no retrovisor, relendo para Chopo, com o John John, com o Medina na cola. Então eu acho que dificilmente ele vai segurar essa liderança por muito tempo. Claro que surpresas acontecem, mas eu acho agora que essa confiança dele foi quebrada e que John John e Medina estão chegando. Pois é, John John e Medina que já venceu em Tiahupo, vem de um vice-campeonato, perdeu para o Jeremy ano passado, e uma onda em que o John John é especialista. Como é que você vê a etapa de Tiopo para esses dois e para o Matt Wilkinson também? Cara, eu acho que o mundo inteiro esperava esse confronto Medina e John John, e eu acho que o John John esse ano encarou de uma maneira séria. Até na Gold Coast, que ele não foi bem, ele perdeu na escolha de onda ruim, mas ele a cada derrota, diferentemente do que o Marcelo falou do Matt Wilkinson, perde confiança, ele tá botando na cabeça que ele errou aqui, ele errou ali, e quando chegou no Rio eu já senti que ele já estava focado no circuito. Depois do Rio, parece que ele ligou, né? E eu acho que até o final do ano a disputa vai ser Medina e John John. Lógico, o Matt Wilkinson pode ter bons resultados, pode ser o campeão mundial, ele está surpreendendo todo mundo desde o começo do ano, mas o grande confronto que todos esperavam está acontecendo e os dois, na minha opinião, são os melhores do mundo na atualidade. Então é isso, quer falar mais alguma coisa, Bosco? Queria destacar a atuação de dois surfistas que não foram bem na etapa, mas eu acho que provaram alguma coisa para eles mesmos. Eu acho que o Alex Ribeiro conseguiu uma nota 8 numa onda que ele caiu na finalização em Jeffreys Bay, então acho que isso é uma coisa que ele tem que levar para ele no resto do ano como uma prova de que ele é capaz de tirar boas notas. E o Jadson também, que até a gente comentou aqui, que era um surfista que tinha dificuldade de encontrar uma boa linha e ser bem julgado em Jeffreys, fez uma grande bateria contra o Eagle, conseguiu surfar também na casa dos 8 e mesmo sendo derrotado, eu acho que vai ser uma coisa que ele vai levar para os próximos anos e quem sabe ainda conseguir um bom resultado em Jeffreys. Agora eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que só os três têm chance de ser campeão mundial? Matt Wilkinson, John John e Medina? Ou você acha que, por exemplo, o Adriano que está em quarto, ou o Ítalo que teve maus resultados e agora ainda não está tão longe, vocês acham que ainda tem outros? Pois é, eu vou dar minha opinião humilde aqui ao lado desses dois feras. Acredito no Adriano, o Julian não está bem, mas eu acho que o Julian vai dar uma arrancada ainda nas próximas etapas. Enfim, eu acreditaria que de repente o Julian, que tem mais dificuldade por estar mais atrás, e o Adriano, que está ali em quarto, acho que eles ainda têm chances. Foi até bom vocês colocarem isso. Eu vou fazer uma outra aposta aí aberta. Na verdade, hoje, se o circuito tem 2 descartes. Uns 2 descartes, quem está na vice-liderança é o Mick Fanning. Então fica aquela porta aberta. Ele falou que não vai para Tiopo. Tiopo é uma onda excepcional. Por que não ir para Tiopo, mesmo que fosse um free surf com a oportunidade de surfar em Tiopo? Então acho que se o Mick Fanning for para Tiopo e tiver um bom resultado, quem sabe ele não vai rever essa decisão de abandonar o circuito por um ano e se dedicar ao título mundial. Ele
está com a segunda colocação no ranking com os descartes, vendo na frente dele o Matt Wilson. É uma tentação grande. Será que ele vai abrir mão disso? Vamos ver. Marcelo, responda a sua pergunta. Cara, eu acho que só vai ficar entre os 3 mesmo. Justamente que o Julian Wilson começou mal, mas eu acho que o Julian Wilson está surfando do nível deles. O Sebastian Zitz mostrou que a vitória em Margaret River foi só um lampejo. E eu acho que o Ítalo ainda pode ter bons resultados, mas ainda não sinto ele com condições de ser campeão mundial. Eu acho que esse ano é John ou Medina. Então é isso, galera. Já passamos da metade do circuito mundial, são 11 etapas, a 6ª terminou, a 7ª rola em Tiahupo, lá no Tahiti. No próximo mês de agosto, mas antes a gente se reúne novamente para falar da etapa, dos resultados dos brasileiros, e o que esperar dos gringos também, como John, o próprio Kelly Slater. Então é isso, galera. Valeu, Boscoli, valeu, Marcelo Andrade, e a gente se vê em breve. Um abraço!